Mateus 9, de 9 a 15. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, vamos tratar sobre a graça de Deus. Primeiro é preciso que os irmãos prestem atenção, porque nós não podemos cair no mesmo risco que caíram os judeus na época de Jesus Cristo. Na época de Jesus, Jesus se deparou com algo que atrapalhou em muito o seu ministério. Foi a noção de religião que estava dominando na nação de Israel. Os judeus, os israelitas, eles entendiam que Deus era exclusividade deles, e que o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, jamais poderia olhar para quem não fosse de ascendência judia. Essa construção histórica gera algumas categorias de religiosos que foram veementemente combatidas por Jesus. Aliás, se nós lermos os evangelhos com calma, com muita sinceridade e pedindo discernimento de Deus, nós vamos perceber que uma das grandes barreiras para a pregação da palavra de Cristo foi justamente essa categoria de religiosos: os saduceus, os fariseus, os heteus, os jebuseus, enfim, eram categorias de pessoas que construíram uma religiosidade à parte daquilo que era o plano de Deus para a redenção da humanidade. E isso foi contundentemente combatido por Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, e ele estabelece a sua igreja, mais uma outra personalidade bíblica surge, que também sofreu muito por conta disso, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi denominado, adjetivado, como o apóstolo dos gentios. E a grande dificuldade de Paulo era justamente combater a visão de mundo, a visão de religião dos judeus, que mesmo convertidos ao cristianismo, não aceitavam que o evangelho penetrasse no coração e transformasse a vida dos gentios. Quando nós estamos aqui no evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus faz questão de descrever como ele próprio se converteu, porque Mateus, o autor, trata de Mateus, uma personagem que surge na sua história contada. E esse Mateus, ele era, como os irmãos sabem, alguém extremamente odiado pelos judeus. Mateus era um coletor de impostos. E o coletor de impostos estava na Judéia com uma missão difícil, complexa, de arrecadar imposto dos judeus e levar para Roma. E aquele imposto não era barato, era uma carga tributária muito alta.
havia uma exploração da riqueza dos judeus. Os judeus entendiam que eles eram explorados, perseguidos pelos romanos. Então a figura do publicano, do cobrador de imposto, era maldita, era mal vista. Quando Jesus Cristo vai passando e se depara com Mateus e diz para ele: siga-me, aquilo gerou algo de confuso na mente dos judeus, principalmente dos fariseus. Por quê? Porque era inadmissível que o evangelho, que a palavra de Deus, que alguém que se declarava como rabi, trouxesse para perto de si alguém com aquela mancha, alguém com aquela mácula. E para piorar, depois que Jesus Cristo chama Mateus, ele vai até a casa de Mateus e se senta na mesa para comer com aquela raça odiada pelos judeus, que eram os publicanos. E mais, na mesa tinham os pecadores. E os fariseus se levantam e perguntam, não a Jesus, porque eles não tinham coragem de perguntar a Jesus. Eles perguntam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então os discípulos de João, logo em seguida, para piorar a situação, se dirige aos próprios e pergunta: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Esse cenário aqui pintado, esse cenário aqui traduzido por Mateus, foi um cenário que parece contextualizado nos dias de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você que veio essa igreja aqui. Deixa eu te questionar um pouquinho. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Eu preciso da atenção de vocês. Como nós enxergamos o evangelho? De que maneira nós lidamos com a palavra de Deus? Quem é esse Jesus que você tanto ouve falar? Que igreja é essa que nós estamos congregando? E o que ela representa nessa relação com Cristo? Hoje eu pedi a Deus que Ele falasse no meio do silêncio. Primeiro, porque minha garganta não permite gritar. E segundo, porque Ele tem várias maneiras de falar. Mas eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Nós precisamos parar para pensar a natureza desse evangelho que nos foi apresentado. Por quê, irmãos? Porque o evangelho de Jesus é para toda a criatura. O evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. O evangelho de Jesus não é exclusivista. E ninguém tem autoridade nem poder para definir como esse evangelho vai agir no meio das pessoas. Se nós formos estudar a história da igreja, toda vez que uma igreja quis aprisionar o mover de Deus, aquela igreja sucumbiu. Porque eu preciso declarar para os irmãos que nenhuma denominação religiosa tem controle sobre o poder de Deus. Nenhuma igreja tem domínio sobre o mover do Espírito Santo de Deus. Ele age quando Ele quer, como Ele quer e no tempo que Ele quiser. Primeiro, isso me faz entender que eu preciso me colocar na minha posição. Eu preciso me posicionar diante de Deus. Nós estamos aqui há um tempo tentando abrir a mente dos irmãos e das irmãs para compreender a natureza de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos cair em uma grande cilada na nossa relação com Ele.
Muitas vezes, e nesses últimos dias, o Espírito tem falado fortemente comigo. Em algumas oportunidades eu preparo uma mensagem e quando eu pego o microfone e outra me vem à boca. Não é, irmão Raul? Porque Deus quer falar com vocês. Deus tem algo a realizar no meio de vocês. E é preciso que a gente abra a mente e o entendimento para compreender que eu preciso me posicionar diante dele. E para eu me posicionar diante dele, eu preciso humildemente compreender o agir de Deus em nosso meio. Primeiro, eu não defino como Deus age. Eu não defino como Deus age. Eu não determino a quem a palavra dele vai ser direcionada. Eu não tenho autoridade para dizer como Deus vai agir. Porque ele age, repito, como ele quer, quando ele quer e no tempo que ele quiser. Você pode adorar a Deus nessa noite? Irmãos, eu estou agora diante de algo muito poderoso. Eu preciso mais uma vez trazer à sua mente uma reflexão sobre a graça de Deus. O que é que significa esse evangelho da graça? Esse evangelho da graça determina que a misericórdia de Deus é direcionada para mim, não pelo que eu sou. A misericórdia de Deus é direcionada para mim, não pelo que eu faço. A misericórdia de Deus chega até nós, não pelo que eu me posiciono diante dele, mas ele simplesmente dirige a graça dele, mesmo sendo quem nós somos. É preciso que você entenda quem nós somos. Porque senão o diabo vai entrar nesse negócio e vai colocar na minha mente, no meu coração, que eu sou aquilo que eu não sou. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Por quê? Porque por mais que eu faça, por mais que eu me posicione do ponto de vista de santidade, por mais que eu trabalhe, por mais que eu lute, ainda assim, eu não vou conseguir ser digno da graça de Deus. Isso significa o quê, irmãos? Nós não podemos nos comparar com ninguém diante da graça. Não se compare com ninguém diante da graça. Porque diante da graça, todos nós não temos dignidade diante de Deus. Não temos dignidade diante dele. Diante da graça não tem gradação de intimidade com Deus. Não tem. Não tem mais santo, menos santo, mais digno, menos digno. Diante da graça não é assim que funciona. Eu me comparo com o mais cruel, com o mais perverso dos pecadores. Por mais que essa frase doa, é a verdade. Por mais que essa frase agrida o que você entende de relação com Deus, é verdade. Não lute contra isso, porque se você lutar contra isso, você vai sair do lugar que Deus quer que você esteja. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo declara: vocês são salvos pela graça, e é por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E ele completa: não é de obras, para que ninguém se glorie. Toda vez que na sua mente vem um pensamento de dignidade, é o diabo trabalhando. Toda vez que você, dentro de você, se deparar com algo que lhe diga assim: eu mereço de Deus alguma coisa, é o diabo agindo, não é Deus, não é o Espírito Santo. Então, irmão, quando vier a vontade de você cobrar de Deus alguma coisa, se humilhe. Não cobre de Deus nada não. Porque você não tem direito de cobrar de Deus nada. Harabassore canta labaraias. Pastor, o que é que isso significa, pastor? Isso significa
que quando eu não compreendo a graça de Deus, eu começo a assumir o papel de Deus. Eu começo a competir com Deus. Quer ver só? Por que é que a gente não ora tanto? Por que é que eu não tenho tempo para orar? Sabe por quê? Porque na verdade, sem palavras, eu declaro que eu não preciso orar tanto. Porque eu mesmo me garanto. Quem me garante sou eu. Se eu dependesse de Deus, eu orava mais. Se eu não tivesse no controle da minha vida, eu dependia dele mais em oração. Mas como eu estou competindo com Deus, como eu acho que eu tenho moral e autoridade, eu começo a definir a minha vida por mim mesmo. E Deus passa a ser um mordomo meu. Alguém com quem eu estabeleço uma relação de negócio. Eu faço coisas, eu deixo de fazer coisas, mas ele tem que me dar algo em troca. Porque se ele não me der algo em troca, eu vou me embora daqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite. Com muito amor e com muita graça. Se coloca no teu lugar. Deus não precisa de você para nada. Quem disse que Deus precisa de você para alguma coisa? Para você ficar de bico grande com Ele. Você acha que se você parar de orar, Deus vai deixar de ser Deus? Você acha que se você deixar de estar na igreja, Deus vai parar de agir? Baixa um pouquinho a bola. Ô monte de argila. Baixa um pouquinho a bola. A questão é que você que precisa dele. Porque se não fosse a misericórdia dele, você já estaria totalmente destruído. É a graça dele que aceita você do jeito que você é. Com esse pescoço grosso, com essa arrogância, essa vaidade, achando que você vai fazer chantagem com Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. Não caia nessa cilada do diabo não, meu irmão. A gente ora, não é porque Deus dá ou deixa de dar alguma coisa para a gente, é porque a gente depende dele. A oração é sinal de que eu entendi a graça de Deus na minha vida. Eu vou para o joelho porque eu preciso dele. Então não se zangue com Deus não, porque essa briga para você não vai dar certo. Não se zangue com ele não. Aí você acha que você já sabe tudo, que você não precisa mais buscar a revelação de Deus na Bíblia. E aí você não estuda mais a Bíblia, não lê mais a Bíblia, porque você não precisa orar, você não precisa da revelação de Deus na Bíblia, porque você está competindo com Deus. Está definindo o que deve e o que não deve ser. Quando eu não entendo a graça de Deus, eu venho para a igreja para ser servido. E aqui nós somos seus garçons. Tem que ter uma boa música, tem que ter uma boa palavra, porque senão você não volta mais. Aqui é um restaurante para você. Não é assim que funciona não. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui na posição de servos. E na visão de servo, nós compreendemos algo muito poderoso. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem é que é salvo? Quem declara com a sua boca que Jesus é Senhor. E o que é que significa nesse contexto aqui, ser Senhor? Ser Senhor nesse contexto
é ser curios, que é uma expressão grega que significa aquele que tem todo o domínio sobre mim, aquele que me governa, aquele que é meu mestre, aquele que manda em mim. Ele é curios, ele é Senhor, porque ele é meu dono. Vai pegando a visão. A coisa é muito séria, irmãos. Quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando que o controle todo está nas mãos de Deus. Ele é que tem o domínio, ele é que tem o governo, ele é que tem o senhorio. E nessa história eu não mando nada, eu não decido nada, eu não entendo nada, porque quem está no governo é Ele, quem está no controle é Ele. E mais uma vez eu repito, na graça Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Então por que é que a gente tem a mania de querer enquadrar Deus? E dizer assim, ó Deus, o Senhor só vai agir se for desse jeito. Eu entendo que Deus só trabalha nesse jeito. Para com isso. Deus age do jeito que Ele quer, porque Ele tem um governo. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem o controle de tudo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Jesus disse assim: da mesma maneira, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus Cristo está falando com isso aqui? Para você ser um seguidor de Jesus, você tem que entregar tudo. Você tem que dar toda a sua vida a Ele. Isso é graça. E quando você entrega tudo a Ele, quando você dá tudo que você tem a Ele, você declara assim: meu Senhor, eu me esvazio de mim, eu abro mão do governo da minha vida, e eu confesso que a partir de agora o Senhor manda em mim, o Senhor tem todo o controle e todo o poder. Eu não tenho mais nada a ver com isso, eu só estou aqui na condição de servo, e servo dos servos. A expressão grega é doulos, servo sem vontade, servo sem planos, servo sem saber para onde vai. Quem me conduz é o Senhor, Ele manda em mim e eu obedeço. Ele está no governo de tudo aqui. E aí eu aprendo que eu não venho mais à igreja para ser servido. Eu não venho à igreja para me apresentar, para ter holofotes, para pregar bonito. Eu não estou preocupado se a palavra vai sair bonita. Eu estou preocupado Deus está agindo nesse negócio, Deus está falando nesse negócio, Deus está no controle desse negócio. Eu venho à igreja para servir. A minha relação com Deus não é mais baseada no negócio, não é um toma lá da cá. Eu o adoro pelo que Ele é, eu não adoro pelo que Ele faz. Eu entendo que Deus não precisa de mim para nada. Sou eu que sou totalmente dependente dEle. Sou eu que dependo da graça dEle. Quando eu entro na dimensão da graça, eu não preciso mais estar no controle da minha vida. Ele domina tudo dentro de mim. E eu preciso lhe lembrar que esse Senhor que me governa sabe tudo, absolutamente tudo sobre mim. Não tem nada que esteja longe do conhecimento dEle. Então, se Ele me governa, se Ele está no controle de tudo, eu tenho que parar de fingir ser o que eu não sou. Eu não posso querer viver uma relação com Deus baseado na aparência, no fingimento, porque Ele sabe quem eu sou. Na verdade, para Deus, o que você diz não é tão importante.
Porque Ele vai dentro de você e conhece o que você sente. Ele conhece o que você pensa. Então, diante de Deus, a casca cai. A verdade aparece. E o problema é que Ele sabe quem eu sou. Ele sabe absolutamente tudo sobre mim. Então, quando você quiser fugir da presença de Deus, entenda uma coisa: é uma fuga impossível. Se tem algum lugar que você não pode fugir, é da presença de Deus. Porque Ele te acompanha em todos os lugares. Ele te acompanha em todos os momentos. Ele sabe absolutamente o que você pensa antes do teu pensamento surgir na tua mente. Mas isso é confortável também. Isso não me deixa em pânico. Sabe por quê? Porque se Ele sabe quem eu sou, eu posso parar de fingir. Eu posso aceitar as minhas falhas. Eu posso me relacionar com Ele sabendo que Ele sabe tudo sobre mim. Então Ele sabe que eu sou vaidoso. Ele sabe que eu sou arrogante. Ele sabe que eu não aceito afronta. Ele sabe tudo de mim. Então não adianta eu querer fingir ser o que eu não sou diante dele. Então faz um negócio. Para de viver uma relação de culpa com Deus. Para de achar que você não tem dignidade diante de Deus, porque realmente você não tem. Mas o problema é que, não me pergunte, mesmo não tem, Ele te ama, e Ele te trata como filho, e Ele te recebe como você é, e Ele quer te abençoar. Isso é graça. Isso é graça. Ele abre os braços e te recebe como filho, como filha dele, e te acolhe, e te perdoa, e te sara, e te mantém de pé, e atende a tua oração, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Ele tem em você algo muito precioso. Não me pergunte por quê, mas Ele me tem como alguém precioso, e Ele cuida de mim. Então, pode orar, pode dobrar o seu joelho, pode se derramar na presença dEle, pode contar tudo, porque Ele já sabe. A questão é você, não é Ele. E tem algo mais. Se eu sou quem eu sou, eu tenho muita coisa para resolver com Deus. E se eu tenho muita coisa para resolver com Deus, o que é que eu quero tratando da vida dos outros? Isaías 64, de 6 a 8, o profeta diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, e nós murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Você pode declarar nessa noite: Deus, Tu és o meu Pai. Deus, Tu és o meu Pai. Declare: Deus, Tu és o meu Pai. E nós somos o barro, e Ele é o oleiro, e todos nós somos uma obra nas mãos de Deus. Todos nós estamos aqui sendo trabalhados por Ele, sendo guiados por Ele, sendo movidos para perto dEle. Então vamos fazer o seguinte, aleluias, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar os joelhos e vamos orar. Vamos falar com Ele.